Olá, pessoal, bom dia. Sou o Dr. Marlon da Silva, ortopedista, traumatologista, cirurgião de quadril e joelho. Estamos aqui de novo com mais um Ortopedizando, episódio 5. Esse projeto tem como objetivo, gente, divulgar conhecimento, porque nem sempre informação é igual conhecimento, né? Então, trazer conhecimento para as pessoas, aproximar as áreas de atuação relacionadas à ortopedia e à cirurgia do quadril e joelho. Mas, basicamente, a nossa função que a gente é que as pessoas tenham conhecimento. Falar sobre assuntos relacionados a tudo isso, esclarecer as dúvidas de vocês e, obviamente, com a divulgação desse episódio, que tenham mais dúvidas, mandem perguntas, tirem suas dúvidas. Minha convidada de hoje se uniu à equipe recentemente. Eu digo equipe porque quando você trabalha junto, quando você se aproxima de outro profissional, você deve se considerar como equipe. E equipe multidisciplinar é o conceito. Com vocês, Carla Pitti Vieira. Muito bom dia, obrigado por ter vindo, Carla. Prazer ter você aqui. Deu certo, rolou de fazer o podcast. Fala um pouco de você, deixa o público te conhecer. Obrigada mesmo pelo convite, um prazer estar aqui, né? Prazer é nosso. Como eu falei, adorei essa ideia do podcast, né? Uhum. Que une toda a equipe multidisciplinar, que a gente sabe que quando a equipe toda completa, assim, a gente consegue ter um resultado mais fidedigno no paciente, na saúde dele, que é o nosso principal... Produto final. Isso mesmo. Então, meu nome é Carla Pitti Vieira, tá? Sou nutricionista formada há 17 anos, eu me formei na Univale. Fiz pós-graduação em nutrição clínica, formação de modulação intestinal e nos últimos 10 anos eu tenho trabalhado na parte hospitalar ali, né? Uhum. Na parte de adulto, idoso, agora estou fazendo uma especialização, né? Atendimento a idoso. Faço atendimentos domiciliares, home care, né? Uhum. Com pacientes acamados também, com uso de sonda enteral. E o protocolo perioperatório, que foi o que a gente acabou se conhecendo. A gente, né? Isso, envolvendo, que não é só não é só na hora da cirurgia, mas também, né, a gente acaba... Antes, depois, né? Eu preparo ao decorrer de toda a vida, né? Carla, o que te levou a ir para essa área de atuação? Como eu trabalhei 8 anos em hospital, eu via essa deficiência do atendimento pós, né, que saía do hospital, né? Primeiro que no hospital a gente já tinha um pouco dessa deficiência, assim, de cuidar do paciente, da alimentação dele, que a gente via quando eles internavam com um estado muito... nutricional fraco, né? Então, assim, eles iam fazer cirurgia, né? Principalmente na sua parte ali. Então, eles vinham muito, às vezes até com sobrepeso, mas com obesidade sarcopênica, por exemplo. Sem músculo nenhum, né? E isso, com a massa muscular muito debilitada. Então, eles entravam em cirurgias muito fracos, né? E acabavam a cirurgia tua não tendo tanto sucesso, né, no pós-operatório, às vezes, pela questão do processo da alimentação. Às vezes, eles tinham dificuldade de se alimentar, não se nutriam o suficiente, né? Por todo o trauma que a cirurgia acaba causando ali. Então, quando eu resolvi ir para essa área, que também eu sinto a falta de profissionais nessa área para atender, né, esses pacientes depois quando eles recebem alta também. Né? Tanto... diversas áreas ali, mas, por exemplo, no protocolo ali do perioperatório, né, preparar esse paciente para que ele vá numa cirurgia mais nutrido o suficiente Sim. E que ele saia depois e consiga se recuperar melhor. Processo de cicatrização e todo esse... Voltando um degrau atrás, por que escolheu ser nutricionista? Então, quando eu escolhi ser nutricionista, naquela época eu queria fazer gastronomia. Tá? Então, assim, porque meus pais tinham um restaurante. Ai, que delícia. E então eu queria, só que no dia na época da minha inscrição do vestibular, meu pai me mostrou um jornal que tinha 300 chefes desempregados na época, então que não era um bom público, né, uma boa profissão para eu fazer. Daí, então o que parece com nutrição, né? Então tá, vamos fazer nutrição. Tentei engenharia de alimentos também, mas hoje eu vejo que a nutrição é algo que eu sou apaixonada, na verdade, por essa profissão, porque não querendo puxar pro meu lado, mas tu sabe que a alimentação é tudo na vida, né? Se a pessoa se alimentar bem, ela vai ter, na verdade, como a gente estava conversando antes, a alimentação é o nosso remédio ou o nosso veneno. Existe aquela frase, é uma frase até antiga, não sei nem de quem é, que acaba chegando na família, né? As pessoas às vezes morrem pela boca, né? Ou adoecem pela boca. Isso mesmo. Né? A gente hoje sabe que... Claro, a gente precisou ter esse processo de industrialização, de toda a alimentação prática, rápida para muitas questões, né, profissionais e mesmo a vida que a gente leva, só que a gente acaba fazendo isso virar diariamente, frequentemente, e a gente não acaba atingindo um equilíbrio sobre isso. Dizem que a vida é um equilíbrio, né? Assim, a vida tem que ser um equilíbrio, né? Isso. Como vocês sabem, a gente acabou, então,
A gente acabou se conhecendo e se unindo através da nossa colega Rita, talvez, né? Fonoaudióloga. Que gravou com a gente também. Uhum. E A hoje... gente tem pacientes em comum, eu A gente e ela, tem, né? vocês têm pacientes em comum. E hoje, de uma forma talvez sucinta e objetiva, qual a importância maior que você vê de unir as duas áreas? Não só ortopedia, mas medicina ou cirurgia de uma forma geral com a nutrição. Se você pudesse definir o foco principal que une essas profissões, nutrição e medicina. Na verdade, que une é o paciente, né? Né? Em termos de resultado final. Eu acho que unindo as duas profissões para que a gente, sempre pensando na qualidade de vida do paciente. Uhum. Né? Quando a gente pensa que a gente vai ter um tratamento, quando o paciente adoece, ou enfim, quer buscar um check-up, né? Eu acho que quando o médico e a nutricionista, a nutrição em si se unem, a gente consegue trabalhar junto, o resultado do paciente sempre vai ser melhor. Sim. Né? A qualidade de vida dele vai ser melhor. A gente sabe que vai existir, por exemplo, nós precisamos do médico para que existem doenças que é necessário ter medicamento. A gente precisa de vocês. As situações que acontecem, por exemplo, na sua área, que uma queda ou alguma situação, né, que acontece precisa, mas aí unindo a nutrição nesse sentido, para que o paciente entenda que a alimentação vai ser fundamental nesse processo dele, né? Até na utilização do medicamento que ele vai estar usando, que pode ter alguma interação, alguma situação assim específica. E unindo as duas eu vejo que hoje todo médico tinha que ter uma nutricionista, todo nutricionista tinha que ter um médico trabalhando junto, em qualquer processo de tratamento. O pessoal, eu digo da minha equipe que assim, tanto o pessoal da publicidade, a onda publicidade, quem trabalha comigo sabe que o meu sonho de consumo é ter. Então hoje eu tenho, de forma informal ou talvez formal, agregado ao meu trabalho uma fisioterapeuta, que também já esteve aqui. Me considero cada vez mais tentar te agregar, porque a gente sabe que todo mundo fala na prática, ou na teoria falando, na teoria, uma equipe multi. Eu vejo que muitas vezes isso não acontece. Esse multi, ele tem que ser o ideal, o sonho seria para todas as áreas de atuação, para todos os âmbitos de atendimento, tanto no SUS quanto no privado. Não adianta a gente tem que tentar idealizar e só idealizar e não sonhar e não fazer não é o suficiente. Mas a gente sabe que hoje o objetivo é você ter equipe multi verdadeiramente. Não dá para centralizar, não vejo como centralizar, não tem como centralizar o atendimento. E até você fala, né, principalmente na sua área de atuação. O pessoal fica me tirando que eu sou ortopedista geriátrico, né? Mas assim, basicamente é isso. O nosso público é um público da terceira idade e a gente vai chegar lá falando dos impactos da terceira idade. Mas eu vou voltar um pouco mais, sair um pouco do específico agora, porque eu vi essa fala durante esta semana, muito coincidência, podcast para ser gravado. Essa semana eu falei, o pessoal falando só fala em emagrecimento, né? Eu sei que emagrecimento é uma parte do processo de saúde, né? Sim. Não é, a pessoa hoje foca muito no emagrecimento, parece que tem uma tendência somente estética. O emagrecimento é importante, sobrepeso é ruim, mas o emagrecimento, num contexto de saúde, o pessoal não presta atenção. E daí a frase que eu vi de um profissional foi a seguinte: pois é, isso são dúvidas de alguns seguidores e pessoas que me rodeiam, né? Eu fui nutricionista. Na verdade, eu nem sei o que faz o nutricionista direito. Tem pessoas que têm essa dúvida. O que faz o nutricionista? Então, assim, tem várias áreas, né? Então, assim, quando eu decidi ir para a área clínica, nunca fui muito o meu lado emagrecimento, nesse estilo de estética, né? Porque eu acho que a gente tem que ter... É o estilo de vida que você tem que ter, né? Então, o emagrecimento, sim, faz parte do processo, principalmente em algumas doenças. A gente sabe que o emagrecimento ajuda muito redução de pressão, diabetes, né? Então, assim, tem muitas coisas que o emagrecimento é necessário, mas tem que ser um emagrecimento saudável. Eu até vou te interromper, antes de você continuar. Não dá, eu sei que tem gente que não vai gostar disso, mas sim, o emagrecimento é parte do processo de saúde e não dá, a Marcela já falou sobre isso, não dá para romantizar sobrepeso. Não dá. Né? Então, pode continuar. Então, a questão do emagrecimento, eu não gosto muito, né, desse processo, principalmente na parte do meu atendimento mais especializado na parte do idoso, porque o emagrecimento para o idoso precisa ser feito com muito cautela. Muito planejado. Isso. Então, assim, o que acontece muito, eu diferencio do meu idoso jovem e o meu idoso mais velho, né? O jovem ali, 60, 70 anos. Então, eles vêm com muitas doenças crônicas, né, que o médico indicou,
diabetes, né, pressão alta, colesterol elevado, enfim. Ele precisa emagrecer 10 quilos, mas quem disse que tem que ser 10 quilos? Como que a gente vai fazer esse processo? 10 quilos do quê? É isso, tem que avaliar a composição corporal, né? A gente sabe que depois dos 40 anos a gente inicia uma perda muscular, né? E cada vez que cada ano que passa a gente intensifica isso, então o idoso a gente percebe essa perda muito grande nesse sentido, que acaba diretamente influenciando na tua área ali também. Mas o processo de emagrecimento para um idoso, ele tem que ser muito lento, muito pensado e muito planejado, né? Não dá para simplesmente eu vou cortar isso, e sem contar que é muita gente falando muita informação que às vezes não é verdadeira. Então, você olha, às vezes, a gente sabe que a internet é algo muito valioso para muitas situações, como também falam algumas coisas. Então, assim, eu acho aquilo que eu te falei, que eu falei no começo, te interrompendo. Informação não é igual a conhecimento. A gente tem o problema é que eu acho que, às vezes, na minha área, e eu acho que principalmente na sua área, a densidade e o volume de informações disponível, acho que atrapalha o conhecimento. Muito, e daí prejudica muito o processo nosso, né, de tratamento, porque eles chegam já na consulta com um monte de crenças. Primeiro que eles acham que nós, nutricionistas, só comemos alface, né? Eu acho que eles acham que a gente só come alface e a gente só vive disso, né? E é por isso que eu realmente não vou para essa linha do emagrecimento no sentido de estética, porque eu acho que a gente tem que ter uma vida normal. A gente tem que ter um equilíbrio, porque é bom comer de pouco de tudo, né? E aí, quando a gente vai tratar, por exemplo, o idoso, que já tem uma cultura e uma crença alimentar, né, de muitos anos, como que tu vai falar pra ele tirar um alimento, uma rosquinha de polvilho, né? Que não é nada nutricional, mas é um padrão dele. Gelatina, que são coisas assim que... olha só, a nutricionista tá falando que o idoso pode comer gelatina. Nossa, só que assim, cada caso é um caso, cada indivíduo é indivíduo. Então, o idoso hoje, as pessoas têm que entender que o tratamento é diferente. O tratamento nutricional é diferente, porque eu tenho que pensar nele e fazer... Primeira coisa, tem que ver, né, toda a questão de todo idoso, mas eu tenho que fazer o máximo possível para que ele mantenha a massa muscular que ele tem. Porque vai evitar inúmeras complicações para ele, né? Então, não é uma gelatina que ele come esporadicamente, ou até todo dia, vamos pensar, só que todo o contexto da alimentação dele do dia. Entendeu? Então, assim, se ele comeu as frutas suficientes, as fibras, se ele comeu realmente a proteína, que é o que mais falta hoje no idoso. Não é a gelatina. Isso, então assim, não é a gelatina que vai causar o estrago naquele paciente, né? Eu acho que não sou a favor, não dou para as minhas filhas, não dou. Só que, claro, até ensino gelatinas saudáveis para o idoso, mas é uma crença dele, não vai ser isso. Por isso que eles têm um certo preconceito de nutricionista, em todos os âmbitos, de todas as idades. Porque vocês acham que a gente vai cortar tudo de vocês. Na verdade, assim, o que as pessoas, eu vejo como as pessoas veem. Eu tenho uma linha que eu gosto muito, e tem pessoas que conheço que trabalham com nutrição desportiva, eu sei que na tua área, e aí tem certas coisas que são permissivas. Talvez as pessoas ouçam você falar agora e digam, nossa, mas essa nutri é tão permissiva, vou consultar com ela, meu Deus, eu posso comer gelatina. Na verdade, as pessoas têm uma crença limitante de que o nutricionista ele é um restritor. E aí, me ouvi essa frase, depois da frase que eu te ouvi de outra pessoa, a pessoa só fala emagrecimento. E a visão que é o seguinte, eu vou na Nutri, beleza, para emagrecer, fazer um planejamento, eu quero emagrecer, só pensa em emagrecer. Mas assim, então não sei se ela vai prescrever para mim talvez amendoim do Mediterrâneo com ramos e grãos do pântano do Alasca, enfim, que na Alasca não tem pântano. Ou seja, as pessoas acham que ela é um prescritor de coisas impossíveis das pessoas comerem. Assim, como eu falei, existem várias áreas e vários perfis, né? Vai ter profissionais desse perfil, como vai ter o teu ou da tua área também, que não se encaixa talvez com o teu perfil. Não é o meu perfil. Né? Nunca fui, não acho que a pessoa tem que comprar a coisa mais cara, que tem que ter o sal, né, o óleo específico. Não, eu acho que a pessoa tem que ter a vida saudável. Eu sempre digo que, na verdade, o nutricionista é que nem pediatra. Quando a criança nasce, você tem um pediatra para acompanhar. O nutricionista devia ser assim. Todo mundo devia ter um nutricionista para chamar de meu. O meu pediatra, não é que eles falam? Então, agora, é minha nutricionista, ela vai me acompanhar. Durante o início do tratamento, quando você começa, você pode ter que ter umas consultas mais frequentes, para você até ajustar tudo, né? Mas depois... indo com frequência, uma vez por ano, pra gente olhar medicamento, pra gente olhar, na verdade, quer dizer, suplementação, exames laboratoriais, como que tá a alimentação? Porque, às vezes, tem pessoas que se tu não tá uma puxadinha, às vezes uma cobradinha, como eu tenho pacientes que me vêm todo mês, como vem a cada 3, 4 meses, né? Eu tô falando mais do adulto, no sentido de tratamento, para que você veja com frequência, porque nós nutricionistas, pelo menos eu, né, a gente tá tentando mudar o teu estilo de vida e melhorar a tua qualidade de vida. Os adultos que se atendem comigo pensando nisso.
eu avalio e faço a mudança alimentar, nada muito radical, sim, a gente vai ter que ter um equilíbrio sobre o que você vai comer ou não, mas pensando na sua qualidade de vida, na sua longevidade. Na verdade, o que acontece? Eu acho que as pessoas, eu acho, é uma opinião pessoal minha, não traduz uma verdade. Eu acho que o que acontece? As pessoas às vezes procuram um nutricionista com um objetivo. E quando você tem um objetivo limitado, você atinge aquele objetivo e parece que você estagna. O que o nutricionista oferta, que é o ideal, é mudança de hábito, ou hábito. Isso. Um objetivo é diferente. Eu quero perder 5 quilos para caber no vestido do casamento. Tá, aí tudo bem. Ok. E aí, depois que vem o casamento, talvez a pessoa... Então, você não mudou o estilo. Não. Você não, você não mudou o estilo, a mentalidade. Você não reaprendeu. Eu acho que o nutricionista, eu imagino que seja, além de tudo, ele é o cara, né? Ou a mulher que vai ajustar o seu estilo de vida. Isso. Pensando em saúde. As pessoas olham, mas assim, né? Porque eu tenho que ter tanto... Eu tenho uma rixa com esse lance da balança. Porque parece que a balança traduz um número. E assim, você pode ter pessoas magérrimas e sem saúde. Isso, falsa magra que a gente fala, né? Então, assim, por isso que quando a gente faz avaliação, principalmente no adulto e no idoso, a gente não usa muito a questão da composição corporal, da bioimpedância, né? Quando a gente utiliza ela, que auxilia, na verdade, não é um resultado 100% sempre fidedigno, mas auxilia para tu avaliar a composição corporal. Quando eu, nos meus pacientes de consultório, quando a gente mostra para eles, porque eles veem o mesmo, só o peso. Né? É que a cultura fez o peso e o IMC. Tá, tudo bem, é um diagnóstico. Foram ferramentas utilizadas isoladamente. Isso. Acho que servem. Isso, mas assim, eu tô nesse peso, eu tô nesse IMC. Mas hoje a gente pode ter uma pessoa com IMC, por exemplo, em sobrepeso, vamos considerar, só que é só massa muscular. É pura massa muscular. A gente sabe, né, que a massa muscular pesa mais que a parte da gordura ali. Então, o peso é só um número, eu sempre falo, né? Então, quando eles voltam na consulta e olham, na verdade, que às vezes não emagreceram ou perderam 1 quilo, né? Nada muito significativo, mas quando eu explico para eles que a composição corporal, eles melhoraram, eles fizeram uma troca, né, de composição, perderam gordura e ganharam massa, principalmente com relação a quem faz exercício físico, que é uma coisa que eu estimulo muito. Eu acho que, como a gente está falando, todas as profissões são importantes, né? E o exercício físico hoje, a gente sabe que não é só para a parte de estética. Na verdade, quando você começa um exercício físico, o último é estética. O último. E a gente tem que pensar que melhora sono, né? Melhora... a gente sabe que é tratamento para depressão, a gente sabe que... Então, assim, é uma conjunto de fatores. Você falou que é formada há 17 anos, né? Então, veja, ela não tem cara de que é formada há 17 anos, né? E dá pra ver que nutrição correta, comida correta, deixa ela assim. Ela não dorme no formal, tá? É assim mesmo. Falando sério agora, o que é mais importante? O que é o foco? Como é que é o teu dia a dia, assim? Porque as pessoas não sabem. Eles acham que assim, toda nutricionista é bonita, né? A Nutri é bonita, a dona do Clinicô é bonita, ela também é Nutri. E elas não são bonitas porque elas têm genética para ser bonita. Mas como é que é um dia? Eles acham que a pessoa só come alface, só treina e se maquia. Tem uma cultura bem engraçada, assim, sabe? Meu Deus, o álbum de formatura da nutrição, só mulher bonita, porque talvez aprenderam a comer. Cara, isso parece piada, mas é verdade, isso acontece muito. Não, isso acaba tendendo muito, né? Parece que há muitos anos a nutrição era para esse processo de estética, a maioria, né? A gente sabe que a nutrição, como você falou, emagrecimento, todo mundo só foca no emagrecimento, na parte só de estética, né? Mas não, a minha vida é uma vida normal e é isso que eu quero passar para as pessoas. Como que é teu dia a dia? Acordo às 5 horas da manhã. Uau! Porque é uma meta de vida minha, ultimamente. Dormir pouco? Não. Eu te ensino. Eu durmo às 9. Não, eu vou pra cama às 9. Não, porque eu tinha dificuldade para acordar cedo, então é assim, é tudo, como eu falei, a gente tem que botar uma meta e um objetivo, Objetivos, né? Isso, então eu acordo cedo, organizo toda a parte, faço a minha oração sempre de manhã, e organizo toda a parte da alimentação da minha família. Aí a gente arruma o café, arruma os lanches das minhas filhas. Então, assim, precisa de organização. Sim. Pra gente hoje ter hábitos saudáveis, pra gente hoje conseguir seguir uma vida, né? Assim, uma alimentação mais saudável, a gente precisa de organização. A organização é o princípio de tudo, quando eu sempre falo. Então, aí toma café, leva as meninas pra escola e aí, dependendo do dia da minha agenda, eu vou pra academia. Ah, tá. Você treina todo dia?
Quase todos os dias, dependendo muito da minha agenda, né? Então, às vezes eu vou treinar de manhã, ou às vezes eu vou treinar à tarde, ou à noite, com meu marido, enfim. Aí depende muito de como tá a logística, mas eu tento, no mínimo, fazer 5 vezes na semana, né? Por uma questão até de... Eu comecei a fazer exercício físico, claro, eu sempre fui ativa, fazia dança, vôlei, basquete, mas eu comecei por causa que eu tava com um problema no meu quadril. Vamos observar sobre isso. Isso, vamos conversar sobre isso. Eu tive uma inflamação no quadril e daí eu comecei com pilates, na época eu fui no médico e ele falou que eu precisava aumentar minha massa muscular. Mesmo já fazendo, mas precisava intensificar. Fiquei um tempo no pilates, porque era algo mais... Naquele momento a dor era muito intensa e eu precisava... Fiz todo o tratamento durante 1 ano e aí agora eu preciso aumentar minha massa. Eu acho que tá sendo... o Pilates eu acho que é sensacional, mas pra mim eu precisava demais. Aí então eu comecei a entrar na academia. Não gostava, sempre gostei de coisa mais ativa, dança. Tem que fazer. É o teu tratamento, tem que fazer. Comecei a fazer. Então hoje eu faço academia, né? Claro, e daí tive as mudanças estéticas. Obviamente Isso que sim. obviamente que sim, né? Então, eu sempre falo que eu tenho o mesmo peso do que eu sempre tive esse mesmo peso, né? Mas a minha composição corporal trocou muito. Muda a composição. Muito, né? Então, assim, por isso que eu falo assim pra eles, não é só o peso. Eu tenho o meu peso há 2 anos, o mesmo peso. Mas a composição... Pela metade. E você adaptou a sua dieta? Isso. Aí, o que eu tive que fazer? Eu sempre comi muito, quem me conhece sabe. Por mais que eu sou nutricionista, como muito. Ela come, gente. Você sabe, nutricionista come, viu? E não come só alface. Não. E quem me conhece sabe que eu como muito, assim. Eles falam, né? Às vezes eu até posto no Instagram, né? Os meus pratos, as pessoas ficam assustadas que eu como tudo isso. Aí eu tive que aumentar, principalmente, a quantidade de proteína. Sim. E carboidrato também, porque eu não comia... E pra conseguir aumentar minha massa muscular. Porque hoje as pessoas entram na academia... E a alimentação é aliada a isso. Porque às vezes, tu chega ali num nível que tu tá fazendo exercício, beleza, mas tu chegou estagna, tu precisa aliar com a alimentação. Pra você ter aumento de massa muscular, tu tem que comer. Uma pergunta bem interessante e que eu vejo muito conflito. Vou fugir um pouco do roteiro, rapidinho. Tudo bem. Bem rapidinho. As pessoas... existia muito conflito de nutricionista... com a questão alimentar e a suplementação. Pergunta clara e objetiva. O que você pensa sobre a suplementação na alimentação? Então, quando eu vou com os meus pacientes especificamente, primeiro eu ajusto toda a alimentação. Sim, tanto comida. que, às vezes, na primeira consulta, às vezes eu não prescrevo suplementação. Sim. Porque tem muita coisa para ajustar. Hoje, a gente tem que incluir muita coisa. Porque os pacientes... E eles ficam assustados, porque... eu vou na nutricionista, ela vai me tirar tudo. Eu não. Ela vai acrescentar. Porque as pessoas não estão comendo. As pessoas não estão tomando água, as pessoas não estão comendo fruta, as pessoas não estão comendo salada, as pessoas não estão comendo carne, os meus idosos não consomem proteína. Então, eles ficam até assustados, porque eu não tiro nada, praticamente, na primeira consulta. A não ser que seja algo muito... E olha que acho difícil, né? E a suplementação é importante, sim. Só que eu acho que ela é... um complemento. Ela é o vento que te ajuda a andar de bicicleta. Mas você tem que pedalar. As pessoas, eu vejo que é importante, a gente tem uma gama de suplementos, assim, eu não sou contra, eu uso muita suplementação, eu treino, musculação, 5h30 da manhã, meu treinador vai ver isso, vai falar mais ou menos, que depende da agenda, eu não consigo treinar tanto. Mas, as pessoas depositam hoje muito olhar sobre a suplementação, mas muita coisa não tem evidência, muita coisa é off-label, então tem que cuidar muito com relação a isso. Eles acham que a suplementação vai fazer um milagre. E não vai fazer. Outra coisa, uma outra pergunta. Acho que você, na tua área de atuação, você deve ter um panorama, uma visão geral. Eu tenho uma visão geral no que tange a minha área de atuação, no que tange aos meus idosos, a gente já falou sobre isso. Mas no que diz respeito à nutrição, você consegue ter um panorama geral? Como é que o brasileiro come? O que os estudos dizem? Tu acha que a nossa população tem que aprender muito a comer ainda? Muito. Você acha que o caminho é longo? Eu acho que é longo. Eu acho que, na verdade, o ser humano, ele tá querendo coisas práticas e fáceis. Na vida em geral, claro, a gente quer, né? Que a gente quer facilitar a vida, mas na caminhos curtos não é bom, né? Isso. Então, por isso que eu falo que a nutricionista, você tem que ter uma nutricionista para chamar de sua, porque ela vai te acompanhar por um tempo, né? Porque ela vai te mudar os seus hábitos, porque dependendo da idade que você começa a cuidar da sua alimentação, porque na verdade você já deveria, no nascimento... Aprender na infância, a família tem um contexto. É isso que eu falo sempre para as minhas filhas.
E elas até sofrem bullying com isso, né? Que, que uma mãe nutricionista não deixa comer nada. Não, eu deixo sim, né? Então, mas eu acho que Eu vi muito isso. Eu deixo sim, elas sabem. E elas até perguntam pra ela, nossa, você come isso? Perguntam pra minha filha. Mas é claro que elas comem. Só que o que acontece? É educação nutricional. Educação nutricional tinha que ser uma matéria na escola, como educação financeira. Pra gente aprender a comer lidar desde com certas pequeno. coisas, lidar com o dinheiro, com a comida. Porque daí a gente vai evitar futuras doenças no futuro, né? Se hoje, eu falo isso pra elas, hoje a minha mais velha, se ela sair pra ir em algum lugar, hoje ela sabe escolher o que ela pode e o que ela não pode. Ela tem quantos anos? Ela, 14. Então, ela já tem uma plena consciência do que é certo e não. E ela sabe sobre isso, ela já faz academia, tudo, ela tem todo... Então, assim, e ela gosta disso, ela vê isso. E, assim, minhas filhas nunca internaram. Vê isso como uma coisa palpável, né? Claro que tudo começa na gestação, na amamentação, no início de todo o processo da alimentação. Mas elas nunca ficam doentes, nunca foram internadas. Então, elas têm uma saúde, claro, existe uma genética, sim, a gente sabe disso, mas elas sempre se alimentaram muito bem, entendeu? Então, a alimentação é o que vai administrar todo esse processo ao longo da vida ali. E hoje, o brasileiro, ele se alimenta mal porque hoje se a gente for... As pessoas reclamam muito assim, mas você quer que eu coma castanhas? Você quer que eu coma sementes? Mas tá tão caro as coisas. Sim, realmente, hoje o industrializado tá mais barato que, às vezes, um produto mais natural. Parece até um apelo comercial, né? Isso. Então, assim, um pacote de bolacha, R$2, R$3, né? Hoje tu vai pesar... Fui pesar esses dias, comprar pitaia, deu R$14 duas pitaia, porque era grande e tal, né? O que tu vai preferir? Pacote de bolacha. Claro, pacote de bolacha, mais prático, né? Por que eu vou comer pitaia? Eu tô dando um exemplo, mas assim, laranja, manga, enfim, banana, tá entendendo? Então, assim, claro, se você não... Claro, você tem que escolher, tem que ir em feira, tem que tentar achar. E realmente, hoje, parece que não tá sendo estimulado uma alimentação saudável. Visivelmente, parece que sim, mas não tá. Quando a gente for avaliar financeiramente, né? E o industrializado parece estar cada vez mais barato. E a pessoa que, às vezes, a renda que a pessoa tem, a pessoa não vai conseguir. Não permite. Não permite isso. E também começa pelo atendimento primário, né? Então, assim... Lá na base da rede. Isso. Né? Nutricionista tem que ser normal, tem que passar em consulta, como se fosse fazer o check-up do médico, que tem aquele do posto ali, a nutricionista tem que participar. Exatamente. Aí, assim, eu vejo assim, vamos lá, vou puxar um pouquinho pro lado das minhas divas, né, com mais de 80 anos, né? Meus modelos de 96. Polimedicados. Mas vamos falar do básico da atenção básica. Você falou você botou o dedo na ferida agora. Teria que estar na rede, na base, no começo. Veja como é difícil o controle de diabetes e hipertensão. Aí, taca remédio. Assim, eu já piso na polifarmácia. Aumenta a medicação. E aí você fala assim, viu, vó, você tem que fazer dieta. Você tem que contar as calorias. Como é que ela vai contar a caloria? Ela vai aprender a lidar com... Se não tem nutricionista no posto. Entendeu? Eu acho que eu acho que nutricionista, educador físico, tinha que fazer parte da rede. Eu falo assim, ó, eu sou um profissional que eu lido com osso, mas osso e músculo dependem do outro. Então, falando na cirurgia, falando da minha área de atuação, eu tenho essa visão geral, você falou a visão nutricional, a tua visão de como dar aporte para isso. Eu tenho uma visão geral, uma visão específica, na verdade, do que isso impacta. É muito diferente o cara que teve um envelhecimento, que passou, né, entrou na terceira idade, entrou na 7ª, 8ª, 9ª década de vida, talvez por sorte, do destino, pela convivência familiar, depende de onde ele morou, o que ele comeu, mas é muito visível você ver idosos que chegam, principalmente os que sofrem fraturas. Eu acho que a ocorrência da fratura, a queda da própria altura em casa, aquela fraqueza muscular, já advém de uma má nutrição. E aí, quando você vai abrir aquele indivíduo, você vai acessar aquele indivíduo, é impressionante as variáveis de qualidade muscular que eu vejo. E vai piorar, tá? Porque assim, ó, hoje os idosos que eu atendo 75 mais, vou falar assim, eles são mais saudáveis, tá? Porque eles tiveram o quê? Uma vida mais ativa, concorda? E hoje os idosos 60, vamos no geral, né? São mais doentes e mais polifarmácias, os que eu atendo, do que os de 80. Pois é, eis a questão. Porque os de 60 tiveram uma vida mais industrializada, mais em casa, mais carro, né? E os de 80, vamos falar assim, que são muito mais saudáveis, e eu acho que a resistência, se a gente fosse comparar, muscular, é muito melhor. Porque eles se mexiam, eles andavam, eles caminhavam. Eu posso dar essa visão, principalmente dos que fraturam, os que não são eletivos, marcados, né, pessoal? Os que fraturam, existe essa diferença. E essa é uma pergunta que eu me fazia. Primeiro que as pessoas me chamam de louco, né?
96 anos, Marlon, você vai operar uma pessoa de 94, pelo amor de Deus, você é louco. Mas eu consigo dar alta para um de 96, tendo força para ficar de pé com o andador, ao passo que alguns de 60, 70 não evolui bem. Está explicado. Talvez esteja explicado, talvez não, com certeza esse fator é um definidor. Sim, a massa muscular, porque o de 60 não teve a movimentação que o de 80 teve, né? A gente sabe que na nossa cultura os de 80 trabalhavam mais na roça, né? E caminhavam mais. E eu acho que a alimentação também, da roça... A alimentação era muito mais saudável, não era a alimentação que a gente teve. E sim, o processo da industrialização, né, foi bom para muitas situações, mas para outras não. Então hoje os idosos de 80, jovens que eu falo, eles são muito mais doentes. Eles estão muito mais obesos e sarcopênicos, sem massa muscular, né? E comem mal, realmente, ainda, né? Então, isso vão ter consequências muito graves. Claro que a gente tem as outras pessoas que hoje também estão pensando por isso, que a gente sabe que a gente tem muito idoso hoje, com 90, 100 anos, que faz exercício físico. Só que quando a gente fala para um idoso de 60 ou 70 fazer exercício físico, eles pensam que é para, vou virar maromba e tal. Não! É simplesmente para ele conseguir amarrar um cadarço, para ele conseguir sentar, para ele não cair, né? Por isso que eu falei, a queda, a fraqueza muscular, isso eu falo. Eu vi uma frase na internet e era muito claro, quem tem músculo tem força, quem tem força tem independência. Então, os idosos mais velhos evoluem melhor. Sim. E os mais novos evoluem pior. Isso. E a gente e é uma das complicações também pela falta de massa muscular, porque a idade, acontece isso, faz parte, né, do nosso processo, mas a alimentação, né? Hoje a alimentação do idoso está muito precária, né? No sentido, falta de proteína, que eu falo, e por diversas questões fisiológicas, às vezes, né? Por questão de dentição. Essa é a minha pergunta. Por que altera tanto o hábito alimentar? Aí depende do tipo do idoso, né? Mas, por exemplo, a maioria nessa faixa etária, né? É isso, assim. Primeiro que os idosos agora de 80 nossos, eles têm bastante deficiência dentária, né? Que nós, no futuro, não teremos, né? Antigamente era assim, né? Então, eles usam muita prótese, daí eles emagrece, a prótese fica frouxa, ou eles param de usar, ou machuca, aí eles começam a comer alimentos mais pastosos. Né? Não falando de deglutição, por exemplo, a Zarrita, né? Que também já é uma dificuldade, que já prejudica o processo de comer carne, mastigar coisas mais sólidas, né? E aí ele começa a diminuir, ficar tudo meio pastoso, meio papinha, não começa a comer coisas... E ele acaba comendo o que é prático para ele, né? Um café com pão, café com leite, que é um básico, né? E aí, o que tem de proteína nisso? Né? Então, assim, quando eu falo, eu vou comer um café, vamos jantar um café com um leite e pão e tal, tudo bem. Então, o que você acha de a gente colocar ali um ovozinho junto? O que você acha de a gente colocar um franguinho desfiado, né? Então, assim, para aumentar a quantidade de proteína, para que ele já não faz exercício físico, o de 80 já não faz, né? Ele já não tá nessa vibe, assim, né? Então, a gente tem que tentar pelo menos manter o que ele tem, porque ele vai perder. Né? Então, a gente tem que dar alimentações. Não, né? A gente fala muito da proteína, mas é todas, na verdade. É uma alimentação saudável completa, porque a gente sabe que vitaminas e minerais depende de todo o processo do funcionamento ali. E o carboidrato também, porque muitas pessoas querem... Tira um carboidrato da vida... Preciso falar isso. Desculpa, preciso falar. Tira o carboidrato da vida... Carboidrato não é vilão, né? Claro que não. Viu? Não é vilão. Não é vilão. A minha opinião, não. Né? Então, e faz parte, por exemplo, quem quer ter ganho de massa muscular precisa de carboidrato. Só que a gente tem que saber que tipo de carboidrato que você vai comer. Né? Então, a gente tem que escolher e ver a quantidade. Tudo é um equilíbrio. Tudo é um equilíbrio. Né? Então, assim, a gente precisa contemplar todas essas. Por isso que eu friso tanto que tem que ser um estilo de vida. A gente precisa se movimentar. Não quero ir na musculação, não quero... Mas faça alguma coisa, se movimente, né? Para que você se torne, no futuro, a pessoa mais independente, que você cuide de você sozinha. Porque hoje, passar uma alimentação para um adulto, fazer, já é difícil. Porque ele tem que se controlar sozinho. Agora, né? E já ele mesmo sozinho não se controla. Imagina passar um plano alimentar para um idoso. Ele vai depender de alguém sempre. Antes de entrar no teu protocolo específico de trabalho, que foi o que nos uniu, tem uma pergunta que é frequente, e essa paciente, esta familiar, e foi uma coincidência, essa familiar me trouxe esse questionamento, e aí ocorreu a coincidência de a gente se conhecer através da Rita. Doutor, minha mãe operou, foi tudo bem, tá com a prótese quadril, tá andando, maravilhosa, mas olha essa mulher, doutor, tá uma caveira. Frase dela. Tá? Realmente, a minha paciente estava super magra.
Dá para explicar para as pessoas por que, que o procedimento cirúrgico, principalmente no idoso, por que, que ocorre esse emagrecimento? Por que, que perde massa muscular? O que, que foi a cirurgia que foi feita? Não, a prótese está lá. Então não foi a prótese que tirou o peso da pessoa, né? Pessoas entendem que não entende por que, que perde peso. Eu sei, hoje eu sei. Muita gente não sabe. O que, que acontece? O que, que o ato da cirurgia faz com o processo nutricional da pessoa? É um trauma, né? Toda cirurgia é um trauma, né? Que acontece com a pessoa. E se ela não tá bem nutrida, e aí o processo de recuperação ali, quando a gente faz uma cirurgia, acontecem muitas alterações metabólicas, hormonais. São muitas variáveis, né? Isso, a gente tem a questão de resistência, insulina, ali, tudo que acontece ali no processo de cicatrização, né? E a pessoa idosa, principalmente, que é o público que você atende, ela já vem com uma massa muscular inexistente quase, né? Não tem, né? E aí, que fez ela cair. Que foi por isso um dos grandes motivos que ela caiu, né? E aí, o processo de recuperação ali da cirurgia em si ali, que leva a esse ponto, porque daí o paciente internou. Eu não sei quanto tempo vai ficar o paciente internado. Várias variáveis. Teve que fazer o jejum, dependendo, né? Hoje a gente tem um protocolo, mas a maioria faz um jejum muito prolongado, às vezes, dependendo do médico que vai fazer para fazer a cirurgia. Isso impacta também, né? Claro, hoje a gente sabe que a gente tem abreviação de jejum para fazer cirurgia. Então, a abreviação de jejum é um protocolo que é feito para evitar esse tipo de complicação depois pós-cirúrgica, né? Então, assim, tem a questão do jejum. Aí, durante a cirurgia, se teve alguma complicação ou não, foi para UTI, não foi, ficou sem comer, não comeu, usou sonda, não usou, tudo isso já foi. Processo de catabolismo já perdendo massa muscular. E aí, depois da recuperação, se não nutriu o suficiente antes, ali o período que foi liberada a cirurgia, porque depende, ortopédica talvez não tenha nada a ver com o sistema gástrico, né? Mas tem cirurgia gástrica, por exemplo, que fica às vezes mais tempo sem se alimentar mesmo, a gente sabendo que hoje não precisa ficar tanto tempo. E o pós-operatório para recuperar, porque foi um corte, precisa fechar. Se a pessoa é diabética, demora mais, né? O processo de cicatrização. Então a gente tem que pensar na alimentação que cicatrize, porque esse é o foco, né? Fazer o protocolo perioperatório não é só prescrever suplementação. É um reforço, porque a gente sabe que vai acontecer um trauma. Mas a alimentação vai influenciar também, tanto o que você tinha antes quanto o pós. Né? O que você vai comer depois. E às vezes a pessoa mesmo do processo do trauma, dependendo como foi, ela não consegue comer o suficiente o que ela comia antes da cirurgia. Os primeiros dias ali, até tudo entrar em processo. Então, a suplementação vai acabar ajudando nesse processo. E as pessoas acabam não fazendo nada disso. Então, o que seria? Eu sei que muita gente não conhece, não tem noção, muita gente, e eu também não tinha. Como fazer um protocolo alimentar para quem vai operar? Como é que funciona? Tenta ser, eu sei que deve ser complexo, mas porque o meu público entenda, assim... Resumidamente, né, o perfeito, vamos falar assim, o correto... O ideal, né? Isso, o ideal, né, cirurgias eletivas, que marcadas, né, não o que aconteceu, é você se consultar com a nutricionista, vai no médico, né, vai no anestesista, não vai, faz todo esse processo, e na nutricionista, para ela ver como que tá a tua alimentação, né, então ela vai ajustar o teu plano alimentar baseado, pensando numa cirurgia, né. No meu caso, eu faço outras questões também, mas vamos pensar só no protocolo. Aí, ela vai... dia da cirurgia. Então, a gente vai... Tal dia, né? Então, tanto tempo antes, a gente conversa e vai dizer, a partir de agora, você vai começar a tomar um suplemento imunológico para te ajudar nesse processo. Tanto de cicatrização, quanto, né, da recuperação sua. Ele toma ali durante 5, 7 dias, dependendo ali a cirurgia, o paciente e tudo. E no dia da cirurgia, ele faz a abreviação do jejum. Pós, né? O 24 horas antes. O que é isso? A abreviação de jejum a gente faz uso de suplementação para que ele não fique tanto tempo em jejum. Hoje é muito cultural, 12 horas, 14 horas ficar em jejum, né? Na época eu trabalhava no hospital, acontecia, né? Tanto que a gente implantou o protocolo lá por causa disso. Então, hoje o paciente fica 6 horas ali, já às 6 horas toma um suplemento e 3 horas antes da cirurgia toma um suplemento de novo. Então, as pessoas ficam assustadas às vezes, né? Nossa, 3 horas antes... O anestesista vai te dizer o quê? Vai dizer o quê pra mim se eu quero 8 horas de jejum? Quando a gente implantou lá no hospital, foi... Nossa Senhora, foi... Por mais que existiam inúmeros estudos e que isso já acontece fora do país há muitos anos, foi resistência, assim, de alguns... Da parte médica, de alguns anestesistas. Vai vomitar, vai broncoaspirar, não vai? Então, só que daí tem todo né, é um suplemento específico, não é? Não vai comer um arroz com feijão 3 horas antes, né? Isso. Então, assim, até mesmo de água, né? Jejum de água, enfim. E aí, a gente faz essa abreviação de jejum, né? E aí, depois da cirurgia, dependendo da cirurgia, normalmente no outro dia, no mesmo dia, às vezes o médico libera. Hoje em dia é muito mais, graças a Deus, porque ficava às vezes 3 dias sem comer. E aí, a gente começa a continuação do preparo do protocolo.
Normalmente a gente continua com o imunológico. Aí depende muito da cirurgia, do tamanho, do porte, enfim. Aí a gente entra com um suplemento para cicatrização ou até um hiperproteico. Whey protein, por exemplo. Né? Por exemplo, para complementar o que a proteína dele não está conseguindo. Porque como é muito idoso, ele já não está comendo, né, a proteína suficiente. Às vezes a gente acaba tendo que suplementar. O whey protein acaba sendo... Às vezes as pessoas hoje estão, você vai prescrever, todo mundo toma whey protein, na verdade, né? Mas, na verdade, ele é uma complementação, sim, muito versátil para o idoso, porque a digestibilidade é boa, né? Eles gostam de tomar muito líquido, às vezes por questão de mastigação ou deglutição. Gosto do doce? Doce. E hoje a gente tem cada marca gostosa, que a gente for considerar, né? Cada whey gostoso para tomar. Tanto pronto quanto para fazer. Então, ele acabou sendo versátil nesse sentido. Então, eu utilizo muito, né? Eu uso porque eu preciso também, mas os idosos acabam complementando a alimentação porque precisa. Daí a gente usa esse suplemento para... E a creatina para idoso? Então, assim, O que você pensa? A gente tem muitos estudos, é um dos suplementos mais estudados, né? Tem mais evidência, né? Isso, que mais tem evidência. Mas hoje, o estudo mais robusto e que tenha realmente real fidelidade ali é que precisa aliar com exercício físico, tá? Então, assim, é que a creatina todo mundo sai tomando, né? Só que não faz nada. Aí aquelas frases, ela funciona por acúmulo, por saturação, mas sem fazer nada, é igual a nada. Então, o suplemento nunca nada vai fazer nada. A mesma coisa a medicação. Porque assim, o que acontece? A gente no hospital, a pessoa, o senhor tem pressão alta? Não. Toma remédio? Sim. Como não tem? Mas é que tá controlada. Sim. Pelo remédio. Pelo remédio. Só que eles têm que entender que o remédio, por um tempo, ele vai fazer efeito. E depois pode ser que se você continuar com a alimentação errada, você vai ter que aumentar a dosagem. Sim. Quantas vezes dia. Então, eu tô tomando medicamento para ele te ajudar uma coisa que o teu corpo já não tá mais conseguindo fazer. E a alimentação tem que continuar. Tem que cuidar. Eu já tive vários pacientes meus que pararam de tomar remédio de pressão, diabetes, reduziram miligramagem porque mudaram a alimentação. Ou começaram exercício físico, a gente sabe que hoje a perda de peso, nesse caso o emagrecimento é importante para a redução da pressão, da diabetes, enfim, várias questões. Uma coisa que me chama a atenção, a gente conversou isso fora do iniciar a gravação, em que sentido a polifarmácia, por que a polifarmácia? Aquelas pessoas têm páginas de medicação, que tem aquele potinho com várias casinhas. Aquela sacolinha. Que chega no hospital, você tem que espalhar a sacola, ver o que está tomando, o que realmente já não toma mais, o que está tomando errado, que isso é um fator de confusão. Muita. Como é que isso impacta no trabalho da nutricionista? Muito, na verdade, porque eu evito botar suplementação principalmente nessas situações, né? Porque daí, assim, ele já tá tomando 15, 20 remédios. E às vezes ele realmente precisa de uma suplementação. Claro que hoje, às vezes, a indústria nos ajudou compilando muitos nutrientes juntos no mesmo, né? Suplemento. No mesmo suplemento, por exemplo. Mas quando eu faço o plano alimentar de um idoso, eu faço a interação droga-nutriente. Então, eu pego todos os medicamentos do idoso e avalio com relação aos horários e tudo, né? E se caso der alguma interação com a alimentação, ou diminuição, absorção, aumento, porque também tem essa questão, aí eu converso sempre com o médico pra gente interagir. Olha, eu acho, né? Eu falo com o médico, olha, eu acho que tem uma interação aqui. Será que não dá de trocar o horário, né? Porque tá influenciando na alimentação, até na digestibilidade, às vezes. Sim. Então, eu acho que... E também, essa questão da polifarmácia que você falando, é que hoje que daí eles têm muito médicos individualizados. Por isso que eu gosto muito da questão e trabalho muito com geriatra, né? Assim, por mais que alguns coloquem muito ou pouco, mas o geriatra ele consegue compilar, unir essa questão dos medicamentos. Porque hoje eles acabam indo... Minha própria avó. Minha avó quebrou a clavícula ali. Ela estava tomando um suplemento de cálcio, polivitamínico. Aí ela tomava mais um outro negócio que tinha cálcio junto. Aí ela quebrou e o médico prescreveu mais cálcio junto. Então, quando eu fui somar tudo isso, a quantidade de cálcio era absurda que ela estava consumindo. Porque, claro, daí a gente não sabe se o médico não perguntou, ou se a própria, né, a família não comentou sobre, ela tá tomando isso. Porque às vezes esquece de falar que tá tomando polivitamínica em casa, que tá tomando, né, porque acha que não é relevante. Mas é. É relevante. Ela tava com excesso de cálcio sem necessidade. E financeiramente, gastando desnecessariamente, fora o malefício que causava no corpo dela. Então, assim, por isso que eu acho que quando o médico, né... Claro, cada um trabalha um pouco a sua área. Sim.
né? Mas o geriatra, no caso, eu vou falar dos meus, agora que eu trabalho nessa parte de idoso, o geriatra, ele consegue unir o que o cardiologista passou, o que o dermatologista passou, o que, né? Para tentar ver o que está interagindo. Sim. Né? Então, isso acaba tentar minimizar a quantidade de medicamentos, porque já aconteceu, tipo, de ter que ter inúmeros medicamentos, às vezes está tomando para a mesma coisa. A confusão do paciente com tanto remédio, por mais que existem caixinhas... Nem todos têm o cuidador próximo ou aquela pessoa que dá assistência. Esse é um problema sério, tanto na parte medicamentosa e na parte alimentar. Isso, mas por isso que eu falei antes, né? Já é difícil a gente adulto cuidar da nossa vida, né? Agora, cuidar de uma vida de uma pessoa outra, né? Pai, mãe, vó, tio, enfim, o que for... e ainda cuidar da alimentação dessa pessoa e do medicamento, de todo o processo ali, porque é muita coisa. Por isso que eu sempre falo, é o estilo de vida, né? Fazendo exercício com a alimentação, para que a gente se torne independente, não só fisicamente, mas da memória, né? Exato. Assim, eu vejo tanto fator confundidor na parte nutricional que muitas vezes a família desiste. Opera, principalmente o paciente pós-fratura. O paciente que ele é letivo, que ele é marcado, ele é diferente. Que ele já está preparado mentalmente, algumas coisas vão diferente. O paciente de fratura, que é o meu público-alvo, que nesse momento acontece muito, eu tenho os eletivos, eles acabam chegando, tem a questão da dor confundidor, essa manobra, esse manejo, essa logística de cuidado, ela vai ter que muitas vezes ser improvisada, isso gera um fator de confusão, a família brigando, e aí ele chega para mim e fala assim, olha, não come, não quer comer mais depois da cirurgia. E é ali que eu começo a perder. E aí a gente vai cair na mesma vala comum que, você falou da nutricionista, e a vala comum da medicação, da polifarmácia, era ter o profissional mais próximo. Eu acho que o nosso atendimento primário, ele tem que... É difícil, parece que as pessoas chegarem num especialista, quanto mais ter um nutricionista lá perto. Aí é disponibilidade de geriatras na rede, aproximação desses pacientes. Então, na verdade, a gente tem um problema, na minha opinião, no Brasil, um problema logístico em saúde. Eu acho que a gente tem um problema também de percepção. Perceber, entender o que falta. Às vezes eles acham que abrir mais, não que não falte estrutura, investir em estrutura, mais posto, mais profissionais, mas às vezes enche de muito profissional e esquecem de profissionais que vão fazer diferença na vida do outro. Não dá mais para conceber você não ter, o paciente você ter poucos endócrinos, poucos geriatras, e o paciente vai ter um acesso a nutricionista, sabe lá quantas vezes. Estou falando do público que não tem acesso. Isso. O paciente tem acesso, que é privado, ele acaba tendo acesso, mas também a gente tem que trabalhar o poder de convencimento e poder de entendimento que eles precisam passar no nutricionista antes. Para não vir reclamando que emagreceu, para falar que está fraco. E às vezes eu tinha uma paciente que ela não queria comer, e ela falou assim, viu, ela não quer comer, doutor. Por que a senhora não quer comer? Porque eu sinto falta do meu pão do dia a dia, meu pão à noite, meu café. Ela não comia o jantar do hospital. Então, a questão da nutrição não é que a nutrição é complicada, é a mudança de hábito que é um troço que gera essa barreira, que gera esse mito em torno do nutricionista. Aí eu vejo aqui uns que que pode comer gelatina, e ela diz que come um monte. Então, nem toda nutricionista vai viver como as modelos esqueléticas, tem que desmistificar, desgourmetizar. Eu tenho um paciente de 80 anos que ele é muito saudável, muito saudável. E ele realmente foi se consultar comigo porque o filho dele disse que ele tinha que tirar o pão da vida dele. Com 80 anos. Você tirou? Não. Pra quê? Primeiro que eu não tenho nada contra o pão, tá? E segundo que o que ia mudar, e assim, por isso que tem que ir na nutricionista, a gente calcula, a gente avalia nutrientes, a gente avalia todo o contexto da dieta e da vida dele, né? Fazia exercício físico, tudo. Era o pão da noite, que era todo dia que ele tomava um pão à noite com uma fatia de queijo, presunto, até presunto, e tomava uma taça de vinho. Que homem inteligente. E assim, ele tinha realmente, os exames dele eram bons. Ele tinha consciência sobre a questão do álcool. A gente tem consciência que o álcool não existe comprovação que diga que faz bem. Não faz, e acabou. Só que ele tinha 80 anos, ele é saudável, faz exercício físico, ele come do restante de toda a alimentação dele, comia bem, e o prazer dele era comer esse pão. Com uma meia tacinha de vinho, que fim de noite. Isso. Quem sou eu para tirar? A gente calculou, a gente avaliou, a gente viu todo
A gente avaliou todo o contexto, não é falando de né? Porque agora vão achar de certo que pode comer pão e vinho toda noite, né? Vamos pensar. Não é isso. Não faça isso em casa. Cada pessoa, né? Não, de pronto, era isso, eu precisava da tua liberação. Então, beleza, agora eu tô feliz, ele quis dizer. Então, assim, entende? Esses mitos, essas coisas que as pessoas criam sobre a alimentação e sobre nós, nutricionistas, que, sim, existiu muita coisa... Tem coisas culturais que existiam, que veio, né, que faz com que a gente não mude a alimentação, né? Mas, assim, ó, eu mesmo falo no meu Instagram ali, falando, né? Eu como pão, eu como pizza. Você come pão normal? Normal. Então, deixa eu fazer uma pergunta. A gente teve um convidado... Gosto mais e acho, sim, mais saudável, de fermentação natural, indico integral. Mas eu como. Adoro pão sírio, pão ciabatta, como... Então, assim, mas normal, na minha vida, normal. Deixa eu te perguntar uma coisa. A gente falou no último podcast, um convidado, uma linha de pensamento, observei, tenho contato com alguns nutrólogos. Glúten. Eu tinha que fazer essa pergunta. Desculpa. O glúten é... Então, assim, realmente foi que... É que eles têm que pegar alguém de vilão a cada 10 anos, né? Porque, assim, quando eu me formei... Teve um tempo que era o ovo, né? Isso, quando eu me formei, o ovo. Meu Deus, quando eu me formei, o ovo ninguém podia comer. Porque o ovo que dava colesterol e, né? Então, hoje, gente, meu Deus, ovo, quanto? Come 30 por dia, tá tudo certo, não é Vai isso? no mercado e promoção e caixas de ovos, né? Isso. Então, assim, realmente existem pessoas que são celíacas, que precisam tirar o glúten, que têm essa dificuldade. Então, a gente tem que, né? E aí, tem muita coisa que acontece que as pessoas... eu troquei o pão por um pão sem glúten. As pessoas, quando elas já fazem esse pensamento, elas dizem, eu desenchiei um pouco. Mas elas já mudaram outras coisas também. Elas não mudaram só o pão, na maioria das vezes. Algumas sim, algumas não. Já começa por aí, né? Sim. E sim, o processo digestivo ali da proteína do glúten é um pouco mais difícil para nossa questão do processamento para algumas pessoas e para outras não. Só que eles têm que avaliar todo um contexto de como está o intestino dessa pessoa. Entendeu? Porque assim, as pessoas precisam comer frutas, verduras para melhorar o intestino e melhorar o processo de digestibilidade. Sim. Se a pessoa não come, não vai melhorar. Então, as pessoas acham que o glúten é agora, o da vez, né? Que vai resolver, tirei o glúten, eu emagreci. Mas você não fez só isso também. Entendi. Com certeza você fez outras coisas. Ou você comia antes como uma quantidade de pão absurda do outro, e a gente sabe que o pão sem glúten é desse tamanho, né? Sim. Quando você vai comer um pão normal, é desse tamanho a fatia. Eu troquei as fatias, mas aí já começa pela quantidade, calorias. Já mudou a quantidade, né? Já mudou a quantidade, já mudou muita coisa assim. Então, sim, a gente tem que as pessoas que têm o processo digestivo, você pode ser sensível só, né, ao glúten, à dificuldade digestiva. E realmente, para algumas pessoas, retirar é benéfico. Mas não precisa, não é para todo mundo. Nada é para todo mundo. Assim, os dois mitos desse momento, não vou falar mitos porque eu não quero ser injusto com as pessoas que defendem, né? E a lactose, os derivados do leite? Então, a lactose... Fora os intolerantes. Isso. Eu sou intolerante, né? Então, eu tenho que tirar da minha alimentação e trocar, né? A lactose, na verdade, é só para quem tem intolerância à lactose. O leite é um leite normal. As pessoas... Sim, aí a gente não vai... Vamos considerar a questão do leite industrializado, caixinha, que tem um monte de aditivos. Aí tudo bem. Daí a gente vai considerar os aditivos, que às vezes não tem leite de verdade, né? Mas para mim, os meus pacientes, se eles não têm nenhuma intolerância, eu mantenho o leite. Idoso. Como que eu vou tirar o leite do idoso? Como é que eu vou tirar a nata? Como que eu vou tirar a cuca? E como assim, uma coisa que eu percebo muito nos idosos, pela questão digestiva, né, que com o passar do envelhecimento a gente tem uma diminuição das enzimas digestivas, enfim, eles têm uma leve dificuldade digestiva pro leite. Sim. Alguns. Aí alguns começam a ter diarreia, às vezes, constipação, principalmente. Então, às vezes eu preciso substituir. Tá. Pro leite de leite normal pro leite sem lactose. Tá. Daí a gente já consegue melhorar a parte intestinal. Entendi. Porque a gente tem que lembrar que é um idoso que já não come e só toma leite. Né? Hoje, a gente tem leites no mercado que são o dobro de proteína, que eu uso muito para idoso. Que são? Que são? Dobro de proteína. Dobro. Então, por exemplo, um idoso que gosta muito de leite, não come muita proteína. Eu preciso unir, aí nessa hora a indústria vem para ajudar e unir para aumentar a quantidade de proteína do idoso. Eu preciso usar. Então, às vezes, ele vai estar consumindo um leite que tem o dobro de proteína. Como que é a saída? Você falou uma questão que envolve uma questão financeira. Não digo que o paciente vai esbarrar nisso, mas a gente tem uma população nacional, fala do nosso país,
que um grande percentual acaba não tendo acesso a muita coisa. Como seria, ou qual seria a tua visão para... Qual seria a tua válvula de escape, o teu desvio, o teu atalho positivo para nutrir um público que não tem acesso a livrar-se quase que 100% ou diminuir industrializados? Porque o industrializado ele é mais fácil, você falou agora há pouco, né? A fuga é pela fruta e verdura? Onde é que é a fuga? Assim, como é que eu vou pegar... Vamos supor que eu pegasse essa pessoa que não tivesse tanto acesso. Você sabe que nós temos padrões de pacientes. Isso é verdade, isso é real. A gente tem desigualdade social no Brasil. Qual seria a válvula de escape para eu nutrir uma... Eu estou pensando no meu público geral, tá? Como seria a válvula de escape para nutrir um povo que não tem acesso a quase zerar o industrializado? Primeiro que, na verdade, claro, isso vai partir desde o princípio da educação. Sim. Né? Então, assim, e também, porque daí você vai estimular os hábitos até para a pessoa tender a ir para esses hábitos, né? Mas hoje eu estimulo muito a questão de feiras. Né? Então, em Jaraguá, a gente tem essas feirinhas que são um pouco mais acessíveis. Então, hoje a gente não pode, na nossa cidade, não reclamar sobre isso. Hoje a diferença entre os hortifrutis do mercado de uma feirinha é o dobro do preço, praticamente, dependendo. Então, a gente tem que estimular eles a ir para esse lado já de feiras. Onde é mais acessível. Isso, onde é mais acessível. Então, assim, para começar a melhorar, não só melhorar a qualidade de vida deles ali e do padrão alimentar deles ali, né? Então, assim, a gente sabe que hoje quase que a coca, se duvidar, um dia vai ser mais barata que a água, né? A gente sabe disso, né? Então, assim, eu não tenho nada contra refrigerante, né? Hoje não consumo muito esporadicamente, mas hoje acaba sendo um uso muito comum, né? E agora, com a moda de umas pessoas dizendo que a Coca Zero acaba sendo mais saudável, enfim. Daí começa uma questão ali que acaba complicando um pouco. Mas eu sou a favor desses pacientes um pouco mais, na época que eu trabalhava no hospital, direcionar esses pacientes para esse perfil de alimentação, indo para tentar atingir, né? E comer o arroz, feijão básico. Macarrão, arroz, feijão, não precisa ficar arroz 7 grãos, estimulando. Quem tem um poder para isso, sim, você pode direcionar e indicar e vai ser mais saudável. A pessoa não consegue comprar azeite de oliva, né? Porque essa população, hoje o azeite de oliva tá, né? Você vai ter que fazer uso de óleo de soja normal, né? Ou às vezes até da banha, né? Porque as pessoas, né? Hoje a gente pode fazer, apesar que a banha tá mais caro hoje que o óleo normal, né? Que a gente fala. Mas eu acho que o principal desses pacientes também é você estimular a movimentação. A gente não tem como sair. Hoje as pessoas precisam se movimentar, fazer exercício. Então, assim, vai comer alguma coisa mais industrializada? Sim, vai ter aqueles malefícios, mas você precisa compensar de um outro lado, ter um equilíbrio. Entendi. Vai ter que ter. E a questão cultural, acho que esbarra. Por quê? Quando começou a falar no começo da nossa conversa, a pessoa foi habituada, ele tem 80 anos. Eu brinco, de vez em quando eu brinco no hospital, eu falo assim, aquelas matérias que eu achava que era muito chato na faculdade, elas têm uma utilidade incrível. Antropologia, que define os hábitos, e sociologia. Quem fez universidade que não fugia dessas aulas? E a gente vê hoje na prática, que é aquelas aulas que a gente negligenciava, que define muito como é a constituição da tua família, que define muito os teus hábitos, e o padrão social define, né? São super úteis. Se a gente vê hoje, depois de 2 anos de formado, trabalhando com um público específico, eu vejo a dificuldade, eu vejo a importância dessas matérias. Como a vida é louca e é dinâmica, porque assim, você está negligenciando o negócio e hoje você vê que tudo que você tenta alcançar de objetivo esbarra nisso. A gente tem uma cidade que a gente tem um padrão, uma colonização basicamente alemã. Então, quem foi para a Alemanha sabe como é que o público alemão come, como é que é uma cidade alemã. Você que é de descendência italiana, você entende os hábitos, o hábito de ser, de ver e de comer, entendeu? Assim, então, isso é muito importante, porque você tem que conhecer de onde a pessoa veio. Porque eu acho que é uma parte muito difícil do teu trabalho. E ela que, assim, eu sou de origem italiana, e italiana sabe que faz comida, né? Italiana, a mesa sempre foi muito farta. Na minha família sempre foi muita variedade e quantidade. Só que a pessoa precisa arranjar um equilíbrio dela.
Porque, assim, quando eu vou almoçar na minha mãe, é uma quantidade absurda de comida e tudo, sobremesa. Mas nem por isso muda o meu perfil. Só que imaginando. e sempre tem sobremesa. Não tem como não. Só que realmente a gente precisa trabalhar essa parte mental. Por isso que a nutrição não trabalha só comer. Né? A gente tem que trabalhar o sono, a gente tem que trabalhar a hidratação, a gente tem que trabalhar exercício físico, a gente tem que trabalhar, daí sim, a alimentação, o convívio social. Então, a gente precisa entender mentalmente por que eu tô comendo, né? Por que os gatilhos que a gente come? Eu vi uma especialista em comportamento alimentar falar de duas coisas que você citou agora. Eu vou fazer perguntas isoladas. Como é que a gente pode explicar para as pessoas a interferência do sono sobre o padrão ou sobre o comportamento alimentar? Como é que entra o sono nessa jogada? Lembrando que eu não sou um bom exemplo, tá? Assim, eu não sou como referência, mas tudo bem, pode falar. Eu adoro dormir, né? Só que eu também adoro, mas eu durmo menos que eu gostaria. Não, hoje eu tenho uma vida mais estável, né? Então eu consigo ter um horário para dormir, um horário para acordar, mas sim, eu preciso de despertador ainda. Não tô muito ainda, tô ainda em processo ainda sobre isso. Mas assim, o sono é fundamental num processo de ter um hábito de vida saudável. A gente sabe que à noite acontece todos os processos, né? De hormonais, de recuperação, filtração, enfim, tudo isso. E hoje, quando você... Já reparou quando você não dorme muito? Bom, você vai poder agora ser um exemplo. Quando você não dorme muito, no outro dia tu tá cansado. Sim. O que você tende a comer mais? O que é mais rápido? Mas a caloria. A gente fala com alta palatabilidade. Isso, mais palatável, mais saboroso. Porque tu tá fraco, né? Com falta de energia. Então, tu tem que buscar algo que teu corpo tá precisando. Porque você não recuperou o suficiente na noite de sono. Então, o processo de emagrecimento, que talvez a maioria, o sono é fundamental. E hoje as pessoas estão dormindo muito tarde, por questão de série, celular... Né? Enfim, café. As pessoas tomam um excesso de café absurdo que às vezes não deixam, né? Eu tô com sono, vou tomar um café. Daí vou tomar um sono e vai virar uma bola de neve, cria uma ansiedade e as pessoas às vezes não dormem por estresse também, claro, né? E aí a pessoa tá acordando ali toda, né, cansada, e aí você vai sempre puxar, estimular o que te dá mais prazer, porque você tá cansado. Quando eu não durmo bem, eu tenho a prova concreta que depois do almoço, eu preciso tomar um cafezinho. Quando o meu corpo... por isso tu tem que se conhecer. O corpo fala. Ele fala. Então, assim, se depois do almoço eu quero um cafezinho com um chocolatinho, porque por incrível que pareça, eu sei, eu sou nutricionista, mas eu não sou muito fã de chocolate. E ainda sou intolerante, então eu não tenho esse consumo muito alto, né? Então, quando eu pego um café com uma barrinha de chocolate depois do almoço, eu não dormi bem. Eu já sei por que tá pedindo energia, tá precisando de alguma forma. Meu corpo tá pedindo o que precisa. Então, isso eu já sei que eu tô, né? Então, não é isso que tu faz quando você não dorme? Exato. E daí você estou gravando esse podcast, eu operei até as 4 da manhã hoje, porque a gente tá tirando onda aqui. E o médico, mas o médico é o cara que tem que cuidar da saúde. Sim, algumas especialidades não nos permitem, em alguns momentos da vida, hábitos muito saudáveis, no momento da carreira. E a gente estava até brincando. E realmente, é verdade. Tipo assim, eu estou gravando aqui, já deve estar perto do meio-dia. E eu tô com fome. Eu tô com bastante fome, tá? Isso, e se você não prestar atenção no que você for comer, você vai comer primeiro o que é mais palatável. Sempre vai ser assim. Sim. Então, o sono vai influenciar no teu processo de recuperação, de qualidade de vida. Né? E muda todo o ciclo circadiano que a gente tem com isso. A emoção. Vou linkar a emoção... com a carga de estresse. Você acabou de falar isso. Essa moça que ouviu falar de comportamento alimentar, ela falava sobre isso. A emoção. Como é que é a tal da fome emocional? Eu vi essa frase assim. A gente come emocionalmente, sim. A gente come por felicidade. Hoje, quando a gente se reúne em amigos, o que a gente sempre pensa? Comer. Né? Porque o comer é uma socialização, né? Aproxima as pessoas. Então, e às vezes a gente vai comer ou não comer, porque tem pessoas que não comem quando estão estressadas, ou quando estão tristes, ou quando estão, né? Tem várias situações específicas. Então, o comer por emoção é por isso que você precisa se conhecer. Só que não é fácil se autoconhecer. Então, às vezes a gente acaba comendo mais porque eu tô cansado, ou comendo mais porque eu tô triste, depressivo. Entendi. Só que é um efeito rebote, você vai acabar sempre comendo mais porque aquilo não vai tratar o que você tá sentindo. Daquele momento é felicidade. Sim. Eu comi um chocolate, né? Te traz essa emoção, essa questão boa, né? De ficar feliz que eu comi um chocolate. Mas depois, às vezes, aquilo lá não vai te satisfazer.
Porque às vezes não é físico, é emocional, né? Então, e aí você a vai acabar tal da comendo. fome emocional existe. Aí você vai acabar comendo para compensar. Por isso que o mental é muito importante nesse processo, quando você tem uma reeducação alimentar. As pessoas falham no processo de dieta, será pelas emoções, então? Ou porque não tem muito bem definido o seu objetivo, sua meta? A gente começa processos de mudança de hábito alimentar, né? Ou emagrecimento, que as pessoas tendem a correr muito atrás disso. As pessoas cometem falhas, e obviamente que eu também falho, e talvez a questão emocional esteja muito ligada a isso. Porque às vezes as pessoas determinam o objetivo. Vou falar do emagrecimento, que é o foco. Às vezes acontece em situações, a pessoa faz o quê? Eu vou perder 10 quilos, né? Mas deposita uma carga emocional sobre aquilo. Talvez por isso falhe. Eu estava falando no começo. Você determina o objetivo de caber num vestido e aí, talvez quando você alcança aquele objetivo, você estagna ou abandona. Por isso que as metas têm que ser reais. Uhum. Né? Por exemplo, eu vou começar exercício físico. Todo dia, não adianta. Não vai, tem que começar de pouco. Tem que começar Vou de começar pouco. a correr, vou correr 5 km. Não, eu tenho que começar com 30 mil metros, né? Isso mesmo. A mesma questão com relação à parte de alimentação. Por isso que a nutricionista tem que acompanhar. Porque não é cortar tudo. Você, aos pouquinhos, você vai aprendendo, né? Eu tenho vários pacientes, por exemplo, assim, eu sempre pergunto, qual é o alimento que eu não posso tirar da teu preferido, que não vai poder tirar da tua alimentação? E eu nunca vou tirar ele, dependendo do caso. A maioria, né? Chocolate e tal, não sei o que, café e tal. Só que daí quando a gente pega e a pessoa começa a mudar os hábitos alimentares, né? E começa a introduzir alimentos mais saudáveis e mudando a questão do paladar, ela acaba não tendo mais essa vontade. Essa necessidade de comer chocolate todos os dias. Não que seja ruim comer chocolate todo dia. Se você for pensar num processo de emagrecimento e você comer todo dia um chocolatinho que caiba dentro do seu plano alimentar... É muito permissiva. Tem que consultar com ela, cara. Ela não come alface, ela come gelatina e pode comer chocolate. Tô brincando. Não, eu não como gelatina, mas os meus idosos comem. Infelizmente, às vezes precisa. Mas é tudo uma questão de equilíbrio. Então, como eu disse, eu passo para os meus pacientes e quero passar para as pessoas que a gente precisa mudar o estilo de vida. Sim, vai ter algumas pessoas, por exemplo, vai ter algum alimento que você tem uma tentação, né? Então, eu tenho. Qual é a sua tentação de alimentar? Eu digo que eu não tenho maturidade para comer, né? Sabe quando você vai começar a comer uma coisa e tu não tem maturidade para parar com aquilo? Eu sou apaixonada por marshmallow e aquelas balinhas tipo Fini. Dentadura, Isso. Sabe? Eu não posso ter em casa, porque se eu comprar, eu vou comer o pacote todo. Eu não tenho maturidade para controlar essa minha gana por sushi. É um negócio assim que tá dentro de mim, fico sem uma taça de vinho, outra tá mais o sushi, eu preciso comer. Se eu fosse fazer um planejamento alimentar, eu não consigo tirar sushi da minha dieta, não, mas assim, ó, eu também não tenho maturidade para comer sushi. Então, por exemplo, assim, ó, se tu vai num lugar, se eu vou comer uma pizza, eu vou comer uma, duas, tudo bem, mas sushi eu vou comer até estourar. Porque eu não tenho, tem alimentos que eu não tenho maturidade para comer. Pinhão. Adoro pinhão. Então, assim, e tu não vai comer, colocar na dieta 10 pinhão. Ai, gente, não tem como botar 10 pinhão na dieta. Você é muito realista. As pessoas acho que nunca viram uma Nutri realista assim, né? Porque as pessoas têm a impressão de que o Nutri ele vive em outro mundo real, né? Que o mundo real deles não é igual ao mundo que a gente vive, né? Que eles só comem alface e que elas são bonitas e magras porque não comem nada. Aí você vem aqui e fala que come um prato grande. Tô louco pra ver seu prato um dia antes, você posta lá. E que come chocolate às vezes que não tem maturidade para alguns alimentos. Então, uma nutricionista é um ser humano como qualquer um. Não, normal. E assim, querendo ou não, eu moro sozinha. Sou casada e tenho 2 filhas. Então, assim, tem coisas, às vezes, que eu gostaria que fosse mais perfeito. Porque não é porque eu sou nutricionista. Eu sempre gostei mais desse tipo de alimentos mais saudáveis. Só que eu tenho outras pessoas que moram comigo que, não minhas filhas, mas meu marido vem de uma outra cultura. Apesar que ele também é muito saudável. Mas tem vezes que ele tende a puxar mais pro lado, né? E daí as minhas filhas vão na dele, entendeu? Ai, vamos, beleza, né? Daí eu digo, não, lá vou eu de novo, né? Então, assim, né? Então, vamos acompanhar. Poderia mudar. Claro, dependendo de onde a gente vai comer ou o que a gente vai fazer. Meu marido adora cozinhar, né? Então, principalmente o meu maior problema é a questão do leite, que me deixa um pouco desconfortável ali. Mas aí, como eu hoje já administro a minha quantidade, eu tenho esse poder. Eu tenho autoconhecimento, né? Isso. Então, assim, eu como de tudo, normal. Como eu sempre tomo cerveja, que eu sempre quero e me pergunto, né? Isso tu não me perguntou, né? Se eu tomo cerveja. Você toma cerveja? Então, Ela não tem barriga de cerveja, tá? Então talvez não dê barriga em todo mundo. Isso, mas por isso que eu falo que é o equilíbrio de tudo.
tomo vinho também. Então, assim, eu tenho uma vida social normal. Por que você fala que a vida social, você citou a vida social várias vezes? Por que você fala, você leva a questão, a vida social? Porque, assim, as pessoas... Claro que, vamos colocar assim, a vida social, claro que você vai poder ter a sua vida de sair, enfim, só que aí você vai ter que equilibrar o que você vai consumir. Então, assim, se você vai sair hoje, quinta, sexta, sábado e domingo, à noite, pra beber, pra se divertir, enfim, você até pode, só que você vai ter que escolher bem. Você vai ter que administrar sobre isso, né? O que você... Lembrando que sempre o álcool vai trazer os seus malefícios. Mas aí você vai comer petisco, você vai ter que escolher o que vai te... né? No teu plano alimentar ali. Mas aí... E hoje também, né? Eu sou casada, então a minha vida social não é mais a vida social que eu tinha quando eu era mais nova. É diferente. Mas eu saio, pra mim, eu quero dizer, eu tenho uma vida social normal pra minha idade, eu vou dizer assim, né? Que você disse que eu sou nova, mas, né? Ela dorme no formal, como eu faço. Pra minha idade, eu tenho uma vida social normal pra minha idade. Talvez se eu fosse jovem, né? E fui, e saí muito, mas eu também tinha uma questão de equilíbrio também. Porque, na verdade, assim, as pessoas têm ideia que é aquela coisa engessada, né? Ai, não como isso. Eu já vi pessoas, assim, eu vi pessoas da área da nutrição e uns que tendenciaram para as dietas mágicas, chegavam nas festas de família com um potinho da sua comida, da sua sopinha. Putz, isso é muito ruim, né? Daí o processo, ele não... Salvo o fisiculturista, que ele obrigatoriamente é um público diferente, e ele tem que dosar as quantidades antes, próximo da competição, é estranho mesmo um processo. Ou tem também as questões, por exemplo, de pessoas veganas, né, vegetarianas, que às vezes elas vão no churrasco dos amigos, e por elas mesmo, não porque não elas vai obrigar a pessoa, né? E daí ela mesmo traz o seu potinho, alguma coisa, ou a gente opta por fazer algo mais vegano, mais legumes e tal. Aí tudo bem, não vejo esse problema, mas eu também não acho confortável, assim, eu acho que é demais pra mim, né? Aí eu vou num casamento, né? E aí você vai levar o seu frango com batata doce. Puta, é muito normal. Então, sério, assim, era muito normal. cara, você tá indo num casamento, tá entendendo? Então, assim, e no casamento vai ter alimentos, claro que tem, tá entendendo? Vai ter alimentos saudáveis. Hoje a gente sabe que tem drink sem álcool pra quem gosta, pra quem, né? Então, assim, é uma questão mesmo de... Eu não gosto muito disso. Quando eu monto o plano alimentar, eu sou obrigada a colocar quantidade, né? Porque eu tenho que calcular, eu tenho que fazer tudo isso. Mas, principalmente no idoso, vamos pensar assim, eu sempre falo assim, ó, não se avalie muito na quantidade. Assim, vamos mudar a qualidade primeiro, né? E também... Eu foco mais na proteína, isso sim, porque é uma deficiência deles. Então, assim, ó, aqui a quantidade a gente precisa tentar chegar nessa quantidade, enfim, porque é uma que eles não comem. Sempre a gente estava numa cirurgia, médicos, ortopedistas, dizem que não é médico, mas assim, cirurgia, a gente começou a falar de dieta, sempre aquela tiração de sarro. Você tá malhando, mas você não emagrece, você continua gordo, não sei o que dizer aqui. Mas tem os cálculos. Eles me perguntaram, como é que eles calculam a quantidade de calorias? Se é uma medida de energia? Existe uma balança, um programa de computador? Mas eles sabem quantas calorias por não sei quantas gramas. Eu sou péssimo em matemática. O Nutri, ele usa programas matemáticos para calcular. Sim, porque a medida de energia, como é que ela vai saber? Não sei o quê. Eu não sei, assim. Cada indivíduo é um indivíduo diferente, né? Então, assim, a gente vai peso, altura, a gente calcula por quilo de proteína, a gente calcula, você tem tantos quilos, aí a gente coloca uma quantidade de proteína, dependendo do que você faz, de exercício físico, se você não faz, né? A gente baseia tudo nisso. A gente tem software que faz, que ajuda isso, né? Na época, quando eu me formei... Era como? Tudo manual. Quando eu me formei... Eu não me formava. Não, existia... Não, na faculdade eles ensinam hoje... Na faculdade, na minha época, era tudo manual. A gente tinha que fechar as dietas manualmente calculadas. Olhar em livro, tudo isso. Então, mas quantas horas demorava pra fechar a dieta da pessoa? Como eu não sou tão nova... Não, é bem... então, não tem como ser... E assim, nunca vai ser 100% perfeito. Praticamente uma engenharia, né? Nunca vai ser 100% perfeito. Hoje, já existia software, mas na faculdade a gente não usou. Hoje a gente tem, graças a Deus, porque não tem como, né? Pra gente hoje entregar uma dieta na hora pra pessoa, né? A gente precisa ter um software que vai te ajudar. Mas assim, ó, não é nem tanto... Nunca vai fechar 100% tudo certo, né? A gente tenta fechar, principalmente, e também depende do hábito dela, né? Toda essa questão. Então, assim, vamos fechar em 7 dias. Vamos pensar nesse contexto, mais ou menos, tá? Mas a gente usa software que nos ajudam a calcular. E às vezes, dependendo do que o padrão alimentar que você tem, eu não como folhosos verdes escuros. A gente vai ter que... como é que tá o teu exame? Tá bom. Então tá suprindo de alguma... não, então a gente vai precisar suplementar nessa situação. Mas hoje o software, a tecnologia vem para ajudar, como às vezes para prejudicar. Mas a gente precisa, né? E hoje a gente tem que saber que é só nós, nutricionistas, que somos
capacitados e autorizados para calcular dieta. Pois é. Isso é um problema que eu acho. A gente falou no começo, eu falei da gama de informação e não conhecimento. Não falando agora da parte profissional e do direito profissional, não te incomoda? Não, eu sei que incomoda, mas quanto te incomoda abrir a internet e falar assim, viu? Sua dieta, seu plano por R$ 150 eu forneço. Um cara lá do além, desculpa, tem que falar, um cara lá do além que diz, olha, eu faço seu plano, sua dieta, tal, por X reais. Não é pela questão de dinheiro. A tecnologia venha prejudicar ou ajudar. Eu me preocupo muito. Isso é para nutrição, isso é para hormonologia, que na verdade, né, a pessoa quer fazer um pedaço de endocrinologia à distância. Você que é formada há 17 anos, embora não pareça, não te incomoda? Quanto te incomoda isso? Você fica pé da cara às vezes ali no computador. Esse aí é um dos menores dos problemas, porque se ele é nutricionista e quer vender uma dieta por R$ 150 na internet, sem conhecer a pessoa, enfim, ele é nutricionista, ele fez. Ele arcou com seus... Ele pelo menos entender um pouco melhor do negócio. Pra mim, o que mais me incomoda, e pra quem me segue no Instagram sabe, que se eu pudesse falar tudo o que eu quisesse no Instagram, eu acho que eu não tinha mais, eu acho, talvez, né? Cancelada. Tava cancelada. Os blogueiros e pessoas que não entendem sobre alimentação, ou até outros profissionais também, que todo mundo, esses dias até fiz uma postagem aqui de médico, louco e nutricionista, todo mundo tem um pouco, né? Todo mundo quer se meter na nutrição agora. Todo mundo quer saber sobre alimentação e não entendem muito sobre o assunto. Então, o que me preocupa hoje com a questão social, né, de rede, de internet, é que tem muita gente falando besteira e as pessoas leigas acreditam nesse tipo de besteira. E uma coisa que eu falei essa semana agora eu não lembro com quem, foi sobre a questão hoje, né? Sabe que hoje o SUS fornece medicação, né? Será que isso é bom ou isso é ruim? Eu acho que a palavra é depende. Depende mesmo, depende de que situação, porque não, se eu ficar hipertenso, diabético, com colesterol alto, não tem problema no Brasil, eu ganho medicação. O problema é que tudo deposita na medicação. Isso, e daí assim, se eu tivesse que pagar, será que eu teria chegado nesse ponto? Será que se eu tivesse que gastar o meu dinheiro com esses medicamentos, né? Autorresponsabilidade. Eu iria não ter cuidado mais da minha alimentação? Não, porque, querendo ou não, hoje um aposentado, com dinheiro que ganha, tá? Sim. E ele tivesse que pagar ainda todos esses medicamentos, porque alguns eles precisam pagar, alguns eles precisam, dependendo do tipo de doença, o SUS não fornece. Exato, mas né? ainda com comprovação judicial, ele consegue igual também. Às vezes, isso, mas tem um processo para tudo, né? Mas e se o SUS não fornecesse? Será que a gente talvez ou morreria mais cedo? Ou será que a gente não ia ter mais consciência com relação à alimentação? Ou só alimentação não, porque eu tô falando, mas estilo de vida saudável. Eu falo dormir, eu falo tomar água. Eu acho que eu tenho uma opinião bem formada sobre isso. O senhor é contra o SUS? Não. Agora eu tô entrevistando. Não, assim, eu vivo de SUS, é normal isso. Eu vivo de SUS. Eu faço muito SUS, eu opero o SUS, trabalho no SUS, mas eu questiono essa visão paternalista que a gente tem no Brasil. Eu acho que assim, em algum momento as pessoas teriam que ter que botar a sua autorresponsabilidade até no seu tratamento. Eu vou usar um exemplo. Viu, fulana, coloca a tala no pé, você não pode pisar. Sai do consultório e tá lá fora pisando. As fotinhas do cara andando de moto com fixador externo. Isso é falta de autorresponsabilidade. E a mesma coisa, quando eu era clínico, eu fui médico um bom tempo, né, antes de ser ortopedista. E, viu, você tem que diminuir o consumo de sal. Você tem que comer só 6 gramas. Escuta, entra aqui, sério, porque é a autorresponsabilidade. Eu acho que as coisas têm que. Eu acho que essa autorresponsabilidade tem que vir através. Que postura cruel, né? Fecha no bolso. O cara quebra a tala, devia ser cobrado a próxima tala. Né? Então a gente tem uma conduta muito paternalista e no que diz respeito à saúde também. E aí, se eu devagar, eu vou atolar o pé e vou dizer que os programas que são muito paternalistas também são contra. Então, assim, tem que haver autorresponsabilidade. Então, é a mudança de cultura de uma nação. Ou seja, será que teria que explodir o Brasil e começar de novo? Não, teria que ter alguém, teria que haver meios de pensar só, viu? Se você não fizer, você vai ter um custo. E assim como alguns países, o médico ele tem a obrigação de, no seu posto, na sua área, atingir o número X de objetivos. Olha, você tem que controlar 100 hipertensos esse mês. Senão, aí você vai conseguir, você vai ter mérito por isso. Acho que até mérito financeiro tem em alguns países. Mesma coisa a pessoa, porque assim, quando eu fazia SAMU, eu ia na casa das pessoas, ai meu Deus, uma parada cardíaca, e você vê o perfil do indivíduo. Perninha fina, barriga grande, hipertenso, e aí muitas vezes tinha que afastar a cama do lugar para poder massagear, para entubar.
Quando você ergue uma cama para criar espaço, tá lá, caixas de sapato, cheia de losartana, cheia dos AS, cheia das forças. Ou seja, e ainda são acumuladores de vão lá pegar só para cumprir um protocolo mental e não tomam. Porque por quantidade de cama que eu ergui na época do SAMU, e a quantidade de remédio que eu achei em casas, ou seja, ele construiu esse infarto em casa, ele construiu aquela obesidade e infartou em casa pelos remédios que estavam na caixa de sapato que ele não tomou. Então, eu acho que tem falta autorresponsabilidade no Brasil. Então, assim, a gente tem que, vamos ter. Não adianta ter nutricionista no posto, fisioterapeuta no posto, geriatra perto, se as pessoas não criam. Eu não gosto da palavra culpa. Eu acho que é autorresponsabilidade. E o povo, assim, vamos aprender a se cuidar. Falando da educação alimentar ali, né? A pessoa precisa colocar na cabeça que a responsabilidade é dela, que ela vai ter que mudar se ela quer melhorar a qualidade de vida. Vou falar da parte da nutrição, a mesma coisa como era a minha dificuldade para acordar cedo. Eu tive que botar uma meta, eu tive que colocar alguma coisa. Foi difícil no início? Claro que é. Eu tive um padrão de dormir e tal, e eu tive que mudar esse hábito, né? Então a gente sabe que a gente tem que fazer todo dia, uma constância, disciplina. Nunca vai ser perfeito. Nunca a gente vai, vou fazer exercício todo dia, foi mal feito, ou, hoje eu não comi muito bem. Mas outro dia, começa de novo. Um dia melhor cada dia. Tem que ser 1% melhor. todo dia. Melhor, né? Melhor que ontem. Isso. Assim, quem me segue sabe que eu posto lá academia. E às 5h30 da manhã, treino feito das 5 às 6. Não pense que é confortável. Aí você opera até a meia-noite e vai acordar 5 horas para treinar. Não se iludam, não se iludam. Não é fácil. Cara, eu acho que foi super produtivo, assim. Não, acho que daí caberia umas 4 horas de podcast. Queria te agradecer muito por ter vindo. Acho que a gente esclareceu. A gente conheceu uma nutricionista super humana, super normal. Que ela não começou alface. Que ela não é bonita assim porque ela dorme no formal. Ela se alimenta bem. Eu acho que a pílula de juventude é alimentação saudável, é atividade física. A gente já fala tudo isso em cada podcast. Então, mas assim, a gente espera poder ter contribuído para as pessoas com esse podcast. Então, eu queria te agradecer muito a presença. Eu espero que a gente possa sentar em outros momentos, gravar de novo. A gente vai ampliar e a gente vai estreitar nosso laço. Nós dois quase não falamos muito. Na nutrição dos idosos a gente tem que estreitar. O povo tem que aprender a comer, se cuidar, comer antes da cirurgia, depois da cirurgia. Então, eu espero que a gente possa estreitar o laço. A gente tem um nicho de trabalho a ser explorado. A nutrição perioperatória, você falou, é uma coisa nova. Então, para quem está assistindo isso, entender que comida pode ser remédio, pode ser veneno. É a minha frase preferida, assim. E que é preciso estar preparado, não só financeiramente, mentalmente, mas nutricionalmente para fazer uma cirurgia. Claro que às vezes você não tem como escolher, né? Você quebrou, mas aquilo que você pode ser controlado, acho que vale a pena. Acho que foi um assunto bem, bem amplo e... Mas a gente sabe que acontece um acidente, você não escolhe pelo que acontece, dependendo do padrão que a pessoa tem da alimentação, né? Eu tenho um paciente que teve um acidente e era super atleta. Claro que ele sobreviveu por inúmeras coisas, né? Por inúmeras situações, por Deus também, principalmente. Mas hoje ele, a quantidade de massa muscular que ele tinha foi que salvou ele, né, de lesões, de cicatrizações, de pós-operatório. Então eu acho que é sempre, entende? O equilíbrio, mas sempre manter, para que se aconteça qualquer imprevisto no meio do caminho, a gente esteja pronto para os imprevistos. Só que a maioria da população não está prevendo. A prevenção sempre vai ser a melhor opção. Mas as pessoas só querem tratar. Muito hospitalista, né? E tratar é mais caro do que prevenir. Então, hoje, se a gente introduzisse educação nutricional na escola, se a gente, desde pequeno, introduzisse, porque hoje a gente vê a maior quantidade de crianças obesas, né? Então, é uma repetição de hábito, né? De padrões. Se a gente vai tornar a população, eu acho ainda, a população, não, grande parte está tendo esse conhecimento, mas outras ainda não. Vamos torcer para que chegue até essas pessoas. Isso. Obrigado por ter vindo. Obrigada. Prazer te conhecer mais de perto. Estou muito feliz. Foi, acho que umas horas muito produtivas, assim. Queria agradecer de coração Onda Marketing Digital, Clinicou, nossa parceira de 10 anos, né? Agradecer hoje a nossa patrocinadora dos nossos lanchinhos. A gente vai comer depois, tá, gente? Né? Olha que delícia, né? Como eu tô sem dormir, então, assim, eu vou comer mais, né? Segundo ela. Então, vamos botar pra vocês aqui, ó. Lansofi. La Sophie. La Sophie. Meu francês tá ruim, né? Lanches saudáveis. A gente trouxe um lanche só saudável. Foi pro salgado? Cadê o doce, a gente não, doce faz mal, doce é veneno. A gente tem uma nutricionista hoje, a gente pensou o que trazer para traz vinho, não traz. A gente podia ter trazido ela tomar vinho. Não, mas tá aqui, ó, lanche saudável, lanche saudável.
Isso, Podia ter cerveja. Gente, obrigado. Foi um prazer. Até o próximo episódio do Ortopedizando. Um abraço pra vocês. Tchau, Beijo. pessoal. Tchau, Obrigada. tchau.